Que época terrível esta, onde idiotas dirigem cegos. A servidão moderna é uma escravidão voluntária, aceita por esta multidão de escravos que se arrastam pela face da terra. Eles mesmos correm atrás de um trabalho cada vez mais alienante que lhes é dado generosamente se estão suficientemente domados. Eles mesmos escolhem os amos a quem deverão servir. Para que essa tragédia absurda possa ter sucedido, foi preciso tirar desta classe a capacidade de se conscientizar sobre a exploração e a alienação da qual são vítimas. Eis então a estranha modernidade da época atual. Ao contrário dos escravos da antiguidade, aos servos da Idade Média e aos operários das primeiras revoluções industriais, estamos hoje frente a uma classe totalmente escrava, que no entanto não se dá conta disso, ou melhor ainda, que não quer enxergar. Eles não conhecem a rebelião que deveria ser a única reação legítima dos explorados. Aceitam sem discutir a vida lamentável que foi planificada para eles. A renúncia e a resignação são a fonte de sua desgraça. Eis então o pesadelo dos escravos modernos, que só aspiram a deixar-se levar pela dança macabra do sistema de alienação. A opressão se moderniza, estendendo por todas as partes as formas de mistificação que permitem ocultar nossa condição de escravos. Mostrar a realidade tal qual é na verdade, e não tal como mostra o poder, constitui a mais autêntica subversão. Somente a verdade é revolucionária. O urbanismo é a tomada do meio ambiente natural e humano pelo capitalismo, que, ao desenvolver-se em sua lógica de dominação absoluta, refaz a totalidade do espaço como seu próprio cenário. Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo. À medida que o homem constrói seu mundo com a força do trabalho alienado, o cenário deste mundo se converte na prisão onde terão que viver. Um mundo sórdido, sem sabor, nem odor, que leva consigo a miséria do modo de produção dominante. Este cenário está em eterna construção. Nada nele é estável. A remodelação permanente do espaço que nos envolve se justifica pela amnésia generalizada e pela insegurança na qual devem viver seus habitantes. Trata-se de refazer tudo à imagem do sistema. O mundo torna-se a cada dia mais sujo e barulhento, como uma usina. Cada parcela deste mundo é propriedade de um Estado ou de um particular. Este roubo social, que é a apropriação exclusiva do solo, se encontra materializada na onipresença de muros, barreiras e fronteiras. São as marcas visíveis dessa separação que invade tudo. Mas ao mesmo tempo, a unificação do espaço, de acordo com os interesses da cultura mercante, é o grande objetivo da nossa triste época. O mundo deve transformar-se em uma imensa autópsia, racionalizada ao extremo, para facilitar o transporte das mercadorias. Todo obstáculo, natural ou humano, deve ser destruído. O ambiente onde se aglomera esta massa servil é o fiel reflexo de sua vida. Se assemelha a jaulas, a prisões, a cavernas. Porém, contrariamente aos escravos e aos prisioneiros, o explorado dos tempos modernos deve pagar por sua jaula.
trabalho, do latim tripalium, 3 paus, instrumento de tortura. Mas é frente à indigência da maioria que o homem ocidental goza de sua posição e de seu consumo frenético. Em vista disso, a miséria está em todos os lados, onde reina a sociedade totalitária mercante. A escassez é o reverso da moeda da falsa abundância. E num sistema que promove a desigualdade como critério de progresso, mesmo se a produção agroquímica é suficiente para alimentar a totalidade da população mundial, a fome nunca deverá desaparecer. O que vem a ser alimento para um é veneno para outro. Paracelso. É a expoliação dos recursos do planeta, a abundante produção de energia ou de mercadorias, o lixo e os resíduos do consumo ostentoso hipotecam a possibilidade de sobrevivência de nossa Terra e das espécies que nela habitam. Porém, para deixar livre o curso ao capitalismo selvagem, o crescimento econômico nunca deve parar. É preciso produzir e reproduzir ainda mais. E são os mesmos poluidores que se apresentam hoje como salvadores potenciais do planeta. Esses imbecis da indústria do espetáculo, patrocinados pelas empresas multinacionais, tentam convencer-nos de que uma simples mudança em nossos hábitos seria suficiente para salvar o planeta de um desastre. E enquanto nos culpam, continuam poluindo sem cessar nosso meio ambiente e nosso espírito. Essas pobres teses pseudo-ecológicas são repetidas pelos políticos corruptos em seus slogans publicitários. Porém, nunca propõem uma mudança radical no sistema de produção. Trata-se, como sempre, de mudar alguns detalhes para que tudo fique como antes. Votar é abdicar. No entanto, os escravos modernos ainda se veem como cidadãos. Eles acreditam que votam realmente e decidem livremente quem vai dirigir seus negócios, como se eles ainda tivessem escolha. Apenas conservaram a ilusão. Vocês acreditam que ainda existe uma diferença fundamental quanto à escolha da sociedade na qual nós queremos viver entre o Partido Socialista e a direita populista da França, entre os democratas e os republicanos dos Estados Unidos, entre os trabalhistas e conservadores do Reino Unido? Não existe oposição, pois os partidos políticos dominantes estão de acordo sobre o essencial, que é a conservação da atual sociedade mercantil. Não existem partidos políticos susceptíveis de chegar ao poder que duvidem do dogma do mercado. E são com esses partidos que a cumplicidade mediática monopoliza as aparências. Discutem por pequenos detalhes, esperando que tudo fique onde está. Brigam por saber quem ocupará os lugares oferecidos pelo parlamentarismo mercantil. Estas estúpidas briguinhas são difundidas pelos meios na intenção de ocultar um verdadeiro debate sobre a escolha da sociedade na qual desejamos viver. A aparência e a futilidade dominam profundamente o afronto e as ideias. Tudo isso
não se parece, nem de perto e nem de longe, a uma democracia. A democracia real se define primeiro e antes de tudo pela participação massiva dos cidadãos na gestão dos interesses da cidade. Ela é direta e participativa e encontra sua maior expressão na Assembleia Popular e no diálogo permanente sobre a organização da vida comum. A forma representativa e parlamentar que usurpam o nome da democracia limitam o poder dos cidadãos pelo simples direito ao voto, ou seja, a nada. Tão real que não existe diferença entre o cinza claro e o cinza escuro. As cadeiras do parlamento estão ocupadas pela imensa maioria da classe econômica dominante, seja ela de direita ou da pretendida esquerda social-democrática. O poder não é para ser conquistado, ele tem que ser destruído. O poder é tirano por natureza, seja ele exercido por um rei, por um ditador ou um presidente eleito. A única diferença da democracia parlamentar é que os escravos têm a ilusão que podem escolher eles mesmos os mestres que eles deverão servir. O direito ao voto fez dos mesmos cúmplices da tirania esmagadora. Eles não são escravos porque existem amos, senão que existem amos porque decidiram permanecerem escravos. A natureza não criou amos nem escravos. Eu não quero dar nem receber leis. Denis Diderot. O sistema dominante se define então pela onipresença de sua ideologia mercante. Ela ocupa, ao mesmo tempo, todo o espaço e todos os setores da vida. Ela não diz nada mais que produza, venda, consuma, acumula. Ela reduziu todas as relações humanas em relações mercantes e considera nosso planeta como uma simples mercadoria. O dever que nos impõe é o trabalho servil. O único direito que ele reconhece é o direito da propriedade privada. O único Deus que ele adora é o dinheiro. O monopólio da aparência é total. Somente aparecem os homens e os discursos favoráveis na ideologia dominante. A crítica deste mundo está afogada no mar midiático que determina o que é bem ou mal, e o que se pode ver ou não. A onipresença da ideologia, o culto ao dinheiro, monopólio da aparência, partido único disfarçado de pluralismo parlamentar, ausência de uma oposição visível, repressão sob todas as formas, vontade de transformar o homem e o mundo. Eis o verdadeiro rosto do totalitarismo moderno que chamamos de democracia liberal. Porém, é necessário chamá-la pelo seu verdadeiro nome: o sistema mercantil totalitário. O homem, a sociedade e o conjunto de nosso planeta estão a serviço desta ideologia. O sistema mercantil totalitário realizou o que nenhum totalitarismo conseguiu fazer antes: unificar o mundo à sua imagem. Hoje, já não existe exílio possível. O melhor de sua vida foge entre seus dedos, mas ele prossegue assim, pois já está acostumado a sempre obedecer. A obediência se tornou sua segunda natureza. Ele obedece sem saber por qual razão, simplesmente porque ele sabe que deve obedecer. Obedecer, produzir e consumir. Eis aí o trítico que domina sua vida. Obedece-se aos pais, aos professores, aos patrões, aos proprietários, aos comerciantes. Obedecem-se também às leis, às forças da ordem e a todos os tipos de poderes, pois ele não sabe fazer outra coisa. Não existe algo que lhe dê mais medo que a desobediência, já que desobedecer, aventurar, mudar é muito arriscado.
Assim como uma criança que se perde de vista de seus pais, o escravo moderno se sente perdido, sem o poder que o criou. Então, ele continua obedecendo. É o medo que nos fez escravos e que nos mantém nesta condição. Baixamos a cabeça frente aos donos do mundo. Aceitamos essa vida de humilhação e de miséria somente por medo. No entanto, dispomos da força numérica frente a essa minoria que governa. A força deles não sai de seus policiais, mas de nosso consentimento. Justificamos nossa covardia diante do enfrentamento legítimo contra as forças que nos oprimem com um discurso cheio de humanismo modernizador. A rejeição da violência revolucionária está ancorada nos espíritos daqueles que se opõem ao nome dos valores que este mesmo sistema nos ensinou. Porém, quando se trata de conservar sua hegemonia, o poder não hesita em se vestir da violência. Como todos os seres oprimidos da história, o escravo moderno precisa de seu misticismo e de seu Deus para anestesiar o mal que lhe atormenta e o sofrimento que lhe sufoca. Mas esse novo Deus, a quem entregou sua alma, não é nada mais que nada. É um pedaço de papel, um número que tem apenas sentido porque todo mundo decidiu dar-lhe. É em nome deste novo Deus que ele estuda, que ele trabalha, que ele luta e se vende. É em nome desse novo Deus que ele abandonou seus valores e está disposto a fazer qualquer coisa. Ele acredita que quanto mais tem dinheiro, mais se libertará dos problemas dentro dos quais ele está aprisionado. Como se a possessão andasse de mãos dadas com liberdade. A liberação é uma acesse que provém do domínio de si mesmo, um desejo e uma vontade de atuar. Está no ser e não no ter. Porém, é preciso decidir-se a não mais servir nem obedecer. É preciso também romper com esse hábito, que ao parecer ninguém ousa recriminar. O escravo moderno está convencido de que não existe alternativa na organização do mundo atual. Ele se resignou a esta vida, porque pensa que não pode haver outra. E é aí mesmo que se encontra a força da dominação presente. Entreter a ilusão desse sistema que colonizou toda a face da Terra. É o fim da história. Convenceu a classe dominada que adaptar-se à sua ideologia é como adaptar-se ao mundo tal qual se mostra e como sempre foi. Sonhar com outro mundo se tornou um crime criticado unanimemente pelos meios de comunicação e os poderes públicos. O criminoso, na realidade, é aquele que contribui, consciente ou não, na demência da organização social dominante. Não existe loucura maior que a do sistema atual. No entanto, ainda existem indivíduos que escapam ao controle das consciências, mas estão sob vigilância. Todo ato de rebelião ou de resistência está de fato assimilada a uma atividade desviada ou terrorista. A liberdade só existe para aqueles que defendem os imperativos mercantis. A oposição real ao sistema dominante, infelizmente, é totalmente clandestina. Para estes opositores, a repressão é a regra em uso. E o silêncio da maioria dos escravos frente a essa repressão está justificado na aspiração mediática e política que nega o conflito existente na sociedade atual. Frente à devastação do mundo real, é preciso que o sistema atual colonize a consciência dos escravos. É por isso que no sistema dominante, as forças de repressão são precedidas pela dissuasão, que desde a infância
realiza sua obra de formação de escravos. Eles devem esquecer-se de sua condição servil, de sua prisão e de sua vida miserável. Basta olhar esta multidão hipnotizada frente às telas que acompanham sua vida cotidiana. Eles enganam sua insatisfação permanente com o reflexo de uma vida sonhada, feita de dinheiro, de glória e aventura. Mas seus sonhos são tão lamentáveis como sua vida miserável. Existem imagens para todos e por todos os lados. Essas imagens levam consigo a mensagem ideológica da sociedade moderna e serve de instrumento de unificação e de propaganda. Vão crescendo à medida que o homem é desapropriado de seu mundo e de sua vida. A criança é a primeira vítima dessas imagens, pois se trata de sufocar a liberdade desde o berço. É necessário torná-los estúpidos e tirar-lhes toda a capacidade de reflexão e de crítica. Tudo isso se faz, evidentemente, com a cumplicidade desconcertante dos pais, que não buscam sequer resistir frente à força imponente de todos os meios modernos de comunicação. Eles mesmos compram todas as mercadorias necessárias para escravizar sua progenitura. Desapropriam-se da educação de seus filhos e deixam que o sistema alienador e medíocre se encarregue dela. Existem imagens para todas as idades e para todas as classes sociais. Os escravos modernos confundem essas imagens com cultura e, às vezes, com arte. Recorrem seus instintos mais baixos para vender qualquer mercadoria. E é a mulher, duplamente escrava da sociedade atual, que paga o preço mais alto. Ela é apresentada como um simples objeto de consumo. A revolta também foi transformada em uma imagem que se vende para melhor destruir seu potencial subversivo. A imagem ainda é, até hoje, a forma de comunicação mais direta e mais eficaz. Ela cria modelos, aliena as massas, mente e promove frustrações. Difunde-se a ideologia mercantil pela imagem, pois o objetivo continua sendo o mesmo: vender. Modelos de vida ou produtos, comportamentos ou mercadorias. Vender é o único que importa. Estas pobres criaturas se divertem, mas esse divertimento só serve para distrair os mesmos do verdadeiro mal que lhes afeta. Deixaram que fizessem de suas vidas qualquer coisa e fingem sentir-se orgulhosos por isso. Tentam transmitir uma satisfação, mas ninguém acredita. Não conseguem enganar-se a si mesmos quando se deparam com o reflexo frio do espelho da vida. Assim, perdem tempo com estúpidos que lhes fazem rir e cantar, sonhar ou chorar. Através do esporte mediatizado, se representa o êxito e o fracasso, os esforços e as vitórias que os escravos modernos deixaram de viver em seu cotidiano. Sua insatisfação lhe incita a viver por procuração frente ao aparelho de televisão.
Assim como os imperadores da Roma antiga compravam a submissão do povo com pão e jogos, hoje em dia é com diversões e consumo do vazio que se compra o silêncio dos escravos. O controle das consciências passa essencialmente pela utilização viciada da linguagem utilizada pela classe economicamente e socialmente dominante. Sendo o detentor de todos os meios de comunicação, o poder difunde a ideologia mercantil, através da definição petrificada, parcial e falsa que ele dá das palavras. As palavras são apresentadas como neutras e sua definição como evidente. Porém, estando sob controle do poder, a linguagem designa sempre algo muito diferente da vida real. É, antes de tudo, uma linguagem de resignação e impotência, a linguagem da aceitação passiva das coisas tais como são e tais como devem permanecer. As palavras trabalham por conta da organização dominante da vida, e o fato mesmo de utilizar a linguagem do poder nos condena à impotência. O problema da linguagem está no centro da luta pela emancipação humana. Não é uma forma de dominação que se junta às outras, mas o coração do mesmo projeto de submissão do sistema mercantil totalitário. Para que uma mudança radical surja de novo, é preciso uma tomada radical da linguagem e também da comunicação real entre as pessoas. É nisso que o projeto revolucionário se une ao projeto poético. Na efervescência popular, a palavra é tomada e reinventada por grupos extensos. A espontaneidade criadora se apodera de cada um e nos reúne a todos. À medida que a opressão se estende por todos os setores da vida, a revolta toma aspecto de uma guerra social. Os motins renascem e anunciam a futura revolução. A destruição da sociedade mercantil totalitária não é um caso de opinião, é uma necessidade absoluta num mundo que já está condenado, pois o poder está em todos os lados, deve ser por todas as partes e todo o tempo, e devemos combatê-lo. A reinvenção da linguagem, o transtorno permanente da vida cotidiana, a desobediência e a resistência são as palavras mágicas da revolta contra a ordem estabelecida. Mas para que desta revolta surja uma revolução, é preciso unir as subjetividades em uma frente comum. É na unanimidade de todas as forças revolucionárias que devemos trabalhar. Isto só se pode conseguir quando temos consciência de nossos fracassos passados. Nem o reformismo estéril, nem a burocracia totalitária não podem ser uma solução para nossa insatisfação. Trata-se de reinventar novas formas de organização e de luta. A autogestão nas empresas e a democracia direta na escala comunal constituem as bases desta nova organização, que deve ser anti-hierárquica, tanto na forma quanto no conteúdo. O poder não é para ser conquistado, ele deve ser destruído. Cavalheiros, a vida é muito curta. Se nós vivemos, vivemos para andar sobre as cabeças dos reis. William Shakespeare, Henrique IV.